O Trump fala que ele não vai mostrar os documentos do Kennedy, porque ainda tem gente que pode ser prejudicada, né? Ah, sim. Não é isso? Sim. Você acha que se ir morrendo essa galera, chega uma hora e fala, pronto, agora não tem mais ninguém, tá aqui tudo, ó, pá. O que você acha Então, ele chegou a escolher o Mike Pompeo para ser o diretor da CIA na época que ele era presidente. Dizem que o Pompeo que desencorajou ele. Falou, não libera essas coisas não que vai dar problema. É, né? É. Não exatamente porque tinha pessoas vivas, porque talvez isso passe uma propaganda negativa também dos Estados Unidos para o mundo. Por exemplo, nosso serviço secreto matou um presidente nosso. Isso não vai pegar não vai pegar bem nesse momento que tá tendo essa nova Guerra Fria com a Rússia. Ou quente, né? Pra quem tá morando na Ucrânia, né? Entendi. Entendeu? Passa uma imagem, não, isso aí vai complicar, não é o momento. Deixa baixar a poeira primeiro. Mas pelo que você já leu, estudou e tal, você acha que o Kennedy foi um intern job ali? Acho que tem uma grande possibilidade de ter sido. Eu acho que sim. Porque eu acho que não foi a primeira vez, né? Quantos presidentes americanos já foram assassinados? Alguns... Mas aí a gente tem que entender aquela dinâmica que é conspiratória, mas, porém, entretanto, documentada na própria Comissão Church, porque investigando aqueles trabalhos em 73, 74, se não estou enganado, eles encontraram o projeto MKUltra, né? E o projeto MKUltra de controle mental, que os americanos aprenderam dos alemães, eles fazem lavagem cerebral em alguns assassinos e mandam o cara lá pra matar. E você tem a impressão que foi um lobo solitário, mas na verdade aquele cara estava sendo teleguiado através de um controle mental. Assim. Caramba. Pegam pessoas com trauma já, né, propensas, e funde o motor do cara ali, que o cara começa a alucinar. Ou então ele fala, Deus tá mandando eu fazer isso, várias vezes, né? O cara, não, Deus que mandou eu fazer. Entendi. Mas na verdade era uma lavagem cerebral que estava sendo feita, né? Saquei. Então eles estavam fazendo isso naquela época ali, né? Que era isso vem na Guerra da Coreia, né? Na Guerra da Coreia eles começava, por isso que é Manchúria, né? Manchuriano. Eles viram que estava tendo algumas pesquisas nesse sentido, que os alemães já faziam, né? Os alemães trabalhavam nisso. O Josef Mengele era investigava, né? Que envolvia o fracionamento da personalidade, né? Que a ideia era a seguinte, o cara ser um assassino que não sabe que é um assassino e não sabe quem que mandou ele assassinar. Então, como é que você faz isso? Você tem que apagar a memória? Não, você cria personalidades paralelas no cara e faz ele... Você tem o trigger, né? O gatilho. Caramba! Você faz ele passar para a alternativa e ali você treina um assassino. Quem faz isso é o quê? Psicólogo, psiquiatra, neurocientista? Hoje com a neurociência do jeito que tá, ia ser mais fácil até. Então, muito mais fácil, né? Na época era eu acho que era o Bernanke, né? Que era neto do Freud que ajudou a fazer isso. Né? Caramba! Então, assim, na Alemanha, o que eles descobriram? Descobriram que pessoas que tinham transtorno dissociativo de personalidade geralmente era fruto de trauma na infância, as principais causas, né? Porque parece que a ideia é que o cérebro tem um sistema de proteção natural para tentar escapar de uma situação de dor extrema, né? Então, a criança, quando está num sofrimento muito grande, que ela não suporta, o cérebro fala, não, você não está aqui, você está na praia com seus amigos, você não é Daniel, seu nome é João. Isso eu sei, vou te contar um negócio, né? Cara. Eu já fui ufólogo, né? Sim, eu sei. Eu já fui e tal. E em um momento da ufologia, ali pela década de 90, meados da década de 90, ficou famoso fazer regressão hipnótica nos abduzidos. Ah, sim, era muito comum. Porque você... Até no Bernie, como é que é aquele casal? Bernie e a... Isso, Como é que eu esqueci? Eles lembraram por hipnose, Isso né? aí. Então falavam assim, que se você fizesse a hipnose regressiva... Barney Hill, se eu não tô enganado. Não tinha como a pessoa mentir. Entendeu? Você ia no fundo da verdade. Ia no fundo da verdade. E eu cheguei a pegar algumas pessoas pra fazer isso. E, na verdade, sabe o que era, cara? Tudo trauma de infância. Sim, isso aí. Então, a memória que foi criada aqui... Abuso, né? Abuso, cara. Abuso sexual. Uma era abusada pelo pai. Sim.
E o pai depois falava, você viu que veio aqui, o alienígena veio te visitar tipo hoje? Um gaslighting também, né? Gaslighting e aí nesse sentido. a pessoa cresceu a vida inteira dela, tendo certeza absoluta que ela estava sendo abusada. Que ela está sendo visitada por alienígena, cara. Porque muitos casos desses relatos de abdução envolvem questões de órgãos reprodutores, né? Isso. Mexe no óvulo, espermatozoide. Exato. Aí dá pra você fazer um gaslighting em cima disso, né? Do abusador. Exato. Manipular, né? Aí eu parei. Vi isso aí 3 vezes. Muito pesado, né? Tá doido, cara. É heavy metal, né? Porque você pega nos negócios que você não tem nem como explicar. E vai que você traz essa memória da pessoa. Aí a pessoa entra em parafuso. E aí? Aí a culpa é de quem, né? Olha aí. Aí tem até o crime de indução da pessoa a tirar a própria vida, né? Olha isso aí é um problema, né? Vai que cai na tua conta isso aí, né? Não, então. A pessoa lembrou e pulou da ponte. Não, porque aí os médicos falavam que não tem perigo. Mas vai que numa dessa dá um tilt ali e vem aquele negócio e volta, né? Eu não acho seguro brincar com essas coisas, não. Que loucura, né, cara? Sim. Pô, então, os alemães, o Mengele, ele fazia esses experimentos, ele descobriu que... então ele começou a querer induzir isso, né? O fracionamento da personalidade. Só que o primeiro estágio do cérebro é fazer a criança desmaiar. Quando ela está sentindo muita dor. Então ele desmaia. Se desmaia, não fraciona. Aí eles descobriram com os químicos malucos lá substâncias que impediam o desmaio e outra que aumentava a dor, né? Você não podia deixar de desmaiar, então. Não pode deixar de desmaiar. Entendi. Então, quando não desmaia e a dor é muito intensa, inclusive as pesquisas com aquela substância Lucy in the Sky with Diamond, né? As iniciais. Não falei Sim, claro. Não falei o nome não cair certo, a live. Para não dar problema, né? Então, as iniciais aí da palavra. O MK Ultra é todo em cima disso, né? Dessa substância. Porque essa substância aumenta o prazer, mas aumenta a dor também. Se o cara tomar e for espancado, ele vai sentir muito mais dor. Caramba. Então eles usavam substâncias para impedir o desmaio e outras para aumentar a dor. Aí ou a criança morria de tanta dor ou ela fracionava. Entendi. Então, assim, 10% fracionava, 90% morria. Caramba, era um experimento mesmo, experimentos para criar os super soldados, né? Entendi. O soldado Sleeper Assassin, né? Que eles chamam, ou que depois ficou conhecido como esse Manchurian Candidate. Então, assim, na comissão Church, descobriram que isso era feito. Aí já é um negócio mais conspiratório, porque tem um cara, que o codinome dele é Robert Duncan O'Finian, e aí é o testemunho pessoal dele. Se é verdade ou não, se ele tem problema psiquiátrico, eu não sei. Mas ele diz que ele descobriu que o pai era da CIA e o pai colocou ele para ser cobaia desses experimentos, né? Isso é bem coisa de filme que a gente vê agora, ó. Não, ele diz que ele processou o pessoal do Identidade Born e disse que é a história dele. Caramba! Ele perdeu, né? Porque é exatamente isso. Um deles, né? Porque tem vários. Ele fala que é isso. Tem vários. Aí ele tinha... Por exemplo, oficialmente ele nunca foi do exército. Mas aí ele encontrou com o cara falou, pô, a gente lutou no Vietnã junto. E tal. Aí ele falou, não, eu nunca fui pro Vietnã. Ele falou, lógico que foi, pô, a gente era do mesmo pelotão e tal. Ele falou que, pesquisando lá, ele só achou um único documento de quando ele foi atendido num hospital do exército porque ele tinha tomado um tiro, alguma coisa assim. O único vínculo que ele conseguiu encontrar dele no exército, porque na consciência dele ele nunca foi do exército, nunca participou de nenhuma guerra. Doideira, né, cara? Ele disse que era uma personalidade alternativa dele, né? Olha então, assim, isso. é muita maluquice, né? Então, mas já que é sociedade secreta, né, o tema, então, assim, os serviços de inteligência são sociedades secretas. São sociedades secretas, né? São serviços com alto secretos. Sigilo, né? Não, esses aí são os que dá mais medo, né? Complicadíssimo. E cada vez está mais em alta, né? Porque hoje, com essa nova Guerra Fria que a gente está vendo no mundo,